Boa noite, galera, tudo bem? Começamos aqui mais um vídeo no canal. Dê um like se vocês estão gostando, ative o sininho para as notificações. Já que algumas pessoas pediram, hoje eu vou estar falando sobre crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade? Como nós identificamos que estamos com crise de ansiedade? Como eu sempre gosto de dar exemplos falando no senso comum, eu não gosto de falar muito técnico, né? Porque fica cansativo, fica difícil até para eu estar explicando para vocês. Primeiro eu quero começar pedindo desculpa, porque eu sempre fico muito nervosa de falar com vocês, mesmo que aqui no consultório eu sempre estou sozinha fazendo os vídeos. Eu sou um pouco vergonhosa de falar nas câmeras, né? Então, algumas palavras saem errado, na hora de falar no plural, eu começo falando no singular, termino no plural, começo falando no plural, termino no singular. Tô me adaptando a isso, então eu peço desculpa pelos erros de ortografia. Um exemplo, a mãe fala pro filho, filho, eu tô indo trabalhar, varre a casa, deixa tudo bem organizadinho quando eu chegar, tá bom? Tá bom. A mãe vai trabalhar. E o filho sabe que a mãe vai chegar às 4 horas da tarde, às 16 horas. Quando é às 15h30, o filho resolve varrer a casa, porque ele ficou o dia inteiro conversando com amigos, jogando videogame, enfim. Na correria, porque a mãe vai chegar às 16 horas em ponto, ele pega a sujeira da casa, levanta o tapete e joga toda a sujeirinha debaixo do tapete. Beleza. A mãe chegou, viu que a casa tava tudo limpa, achou ótimo, não brigou com o filho também achou, né? Legal, enfim. Passa 2, 3 dias, essa sujeirinha debaixo do tapete, a mãe resolve fazer a faxina da casa, resolve limpar a casa, né? De verdade. Quando ela levanta esse tapete, ela encontra lá a sujeirinha de 3 dias, cheia de pó, aquela sujeirinha já fedida. O horrível, o ó, né? O ó do borogodó. É isso que acontece numa crise de ansiedade. O que acontece, gente? A crise de ansiedade é aquilo que nós não queremos aceitar, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não aceitamos e aquilo que a gente fala até, eu sei o que está acontecendo, mas eu prefiro esconder. É aquela sujeirinha que a gente esconde, que nós camuflamos, né? Essa sujeirinha, ela traz a crise de ansiedade. Quais são os sintomas? Nós temos sudorese, nós temos palpitações, nós temos aquela visão embaçada, nós ficamos com a boca seca, né, com muita sede, nós temos aquele tremor, né? Qual que é a primeira coisa que acontece? Que nós começamos a pensar que nós vamos morrer, nós entramos em pânico, né? Aquela crise de pânico. O que eu vou falar para vocês? Gente, exatamente ninguém morre de crise de ansiedade. Só que como que nós vamos pensar isso se nós estamos num momento de pânico, né? É muito difícil não identificar isso. O que acontece? O primeiro passo é o quê? É ir ao pronto de socorro, gente. No pronto de socorro você vai ter o quê? Você vai ter um especialista, você vai ter lá um clínico geral. Ele vai te passar o quê? Um sedativo, um calmante. Você não vai chegar lá no pronto de socorro e vai ter um psicólogo. Você não vai ter alguém pra estar lá, né? Expira. Mas você vai ter o clínico geral. Se você lembrar, se você conseguir, é muito importante fazer o que com a respiração? Porque você vai estar pegando a respiração, subindo, você vai começar a sentir, soltar. Isso é importante, o nosso cérebro, ele começa a sentir esse puxado, ele vai nos condicionando, sabe? Ele vai, olha, eu tô pensando em outra coisa, eu tô sentindo outra coisa, ele é importante isso, né? Se conseguir, se não vá ao pronto-socorro, é a primeira, né? Porque é um momento de estresse, é um pico, então a gente precisa tomar esse sedativo, tá? Isso é a crise de ansiedade. Então é importante que vá ao pronto de socorro. Gente, a crise de ansiedade é assim: quando nós não falamos o que nós estamos sentindo, não tem como o outro saber, tá? Gente, se eu não falo o que eu penso, se eu não falo o que tá me incomodando, não tem como o outro saber. É importante que eu jogue para fora o que tá acontecendo comigo, né? Porque eu preciso desabafar aquilo. Outra coisa,
Quando eu falo jogar para fora, assim, sempre nós temos que ter a empatia com o outro. Jogar para fora aquilo que eu sei que também possa machucar o outro, eu também tenho que podar aquilo, tá? Mas o início, a crise de ansiedade é isso. Muitas pessoas têm a crise de ansiedade por jogar essa sujeirinha debaixo do tapete. Essa parte de empatia, de pensar o que você vai falar pro outro para não magoar, eu vou entrar mais para fundo depois. Eu quero só falar dessa parte da crise de ansiedade, senão eu misturo os dois assuntos, aí fica aquele balaio de gato, daqui a pouco eu já nem sei o que eu tô falando, você já nem sabe o que tá ouvindo, aí fica aquele, né, aquela confusão toda. Então essa é a crise de ansiedade que me pediram para falar nesse vídeo e eu tô falando, tá bom? Outra coisa que eu prometi falar e tô falando aqui, vou falar super rápido. A subjetividade, o que ajuda bastante, né, a nossa subjetividade, a nossa essência, eu falo que é a nossa cultura, conhecer um pouco dos nossos avós, conhecer um pouco dos nossos pais, saber a nossa história, por quê? Porque a genética influencia bastante. Eu comentei que eu iria falar um pouco do meu avô paterno, que eu não conheci ele, só sei um pouco sobre o que o meu pai falou. Só que o vídeo vai ficar extremamente gigante, porque eu comecei falando de crise de ansiedade porque me pediram. Então, para não ficar super monótono, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, 2 vídeos, tá? Nessa semana. Então, eu coloquei esse vídeo hoje sobre crise de ansiedade. Então, daqui 2 dias eu vou lançar o vídeo, né? Colocando subjetividade parte 2 e vou falar um pouco do meu avô paterno. E também, para complementar, eu falo depois sobre a empatia, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, gente. Me deem ideias, fale se eu tenho que mudar alguma coisa. Peço desculpa de novo pelos erros de ortografia, vou estar tentando mudar, tá? Obrigada pelos inscritos novamente, estou muito feliz, tá bom? Eu vou convidar aqui, pessoal, um psicanalista que ele vai estar falando sobre linguagem do corpo, sobre o que é magro, sobre o que é gordo. Eu acredito que na próxima semana, na semana do dia 25 de agosto, eu consigo que ele esteja aqui no consultório e ele vai ter o dia dele, vai falar com vocês, tá? Aproveitem, já coloquem aí o comentário do que vocês querem saber de linguagem do corpo, porque aí quando ele vir fazer o vídeo, ele já fala um pouquinho, tá? Eu agradeço, então beijo, fiquem com Deus e boa semana e até o próximo vídeo.